Quero começar com uma pergunta. Quanto vale hoje o seu negócio? Muitas vezes, assim, eu estou falando não quanto vale todo aquele esforço, todo aquele tijolo que a gente construiu, todas aquelas horas a fio, todas aquelas noites não dormidas. Quanto vale de verdade o seu negócio hoje para quem desejaria comprá-lo? É diferente essa percepção. A expectativa do vendedor e a do comprador, ela nasce diferente. Porque o vendedor tem toda aquela emoção envolvida, tem toda aquela dedicação durante os últimos anos, e toda aquela equipe, todo aquele investimento, todo aquele equipamento, e tudo aquilo que transformou o negócio dele, a vida dele, que ele escolheu fazer parte. A provocação de hoje é para a gente olhar um pouco do que acontece, quais são os métodos de avaliação de empresa que existem, possíveis, para que a gente possa se encontrar e poder avaliar o nosso negócio também como ferramenta de gestão. Tá bom? Vamos lá, frase do Bernardinho agora, coincidentemente, estava aqui na palestra. Performance passada não significa uma garantia de performance futura. Né? E muitas empresas do nosso setor, que a gente viu nascer, viu reinar durante um tempo, hoje não existem, né? Ou estão em declínio. E esse movimento acontece porque a expectativa do consumidor muda. Aquilo que funcionou no passado não necessariamente funciona mais. Em termos conceituais, citação do professor José Securato, lá da Sampo, valuation, que é o que a gente quer discutir aqui hoje, é um método, uma forma de avaliar a empresa, através do uso de metodologias comuns. E são elas que a gente vai discutir, ok? Então, assim, primeiro, por que fazer o valuation da empresa? Quais são os principais motivadores para a gente fazer o valuation? Primeiro, ela permite uma diminuição dessa distância entre a expectativa do vendedor e a expectativa do comprador. Okay? Segundo, ela facilita uma possibilidade de estruturação de capital para a empresa, especialmente para aquelas empresas que estão nascendo agora ou que estão crescendo e buscando funding para que elas possam desenvolver o seu modelo de negócio. Então é importante trazer essas técnicas à frente para que a gente possa discutir a possibilidade de trazer um novo investidor para o nosso business. Okay? Terceiro, diminui o caráter de subjetividade. A gente encontra as pessoas falando do valor do seu negócio ainda no conceito antigo, a gente vai falar sobre ele no conceito porteira fechada. Né? Muitas vezes por falta de controle, por falta de informação, por falta de compliance, ao estruturar toda a governança da empresa. Isso faz com que haja pós-negociação ou pós-possível negociação sempre uma frustração de um dos lados. Ou o vendedor acha que vendeu barato demais, ou o comprador acha que pagou caro demais. E o objetivo da gente discutir aqui algumas técnicas é para a gente se preparar um pouquinho para isso que está acontecendo no mercado, essa possibilidade de consolidação. Né? Hoje a gente enxerga alguns grupos absorvendo outras empresas, hoje a gente enxerga, especialmente quando a gente compara com o mercado internacional, e é isso que a gente vai trazer aqui, alguns reportes internacionais, são possibilidades de comparação sobre como a gente pode avaliar o nosso negócio. Ok? Depois, ele também atende às normas de governança. Então, para algumas empresas já constituídas, que têm um modelo de governança sólido, fazer o valuation é uma necessidade em caso de cisão, em caso de entrada societária, de novos fundos de investimento apostando no seu negócio. Então, atende essas normas de governança, é importante. E aí, por último, ele é uma ferramenta de gestão. A gente consegue enxergar se, ao longo do tempo, a sua empresa está gerando valor ou destruindo valor. Okay? Então, o objetivo da nossa discussão é esse, alguns fatores importantes para a gente atribuir o valuation para as empresas. Primeiro, o tipo de negócio. A gente discute aqui, no setor fitness, as modelagens diferentes, academia high-end, academia low cost, academia, as novas boutiques, os modelos tradicionais. Qual é o tipo do negócio? Porque, obviamente, ele vai ter uma perspectiva de valuation diferente. Segundo, qual o tempo de atuação que ele está no mercado? Ou seja, ele tem um histórico. No Financeirês, a gente fala do track record, a gente tem essa informação disponível em termos de resultado da empresa. Depois, localização. Como varejo, galera, a gente é varejo, a gente tem que estar na cara do consumidor, a gente tem que estar acessível para ele, a gente sabe que a maior parte da nossa população que vem buscar as academias, vem por essa conveniência, então localização é um ponto crucial. Depois, as instalações, o que você tem de capacidade instalada, estrutura, equipamento, também vai atribuir aí o valor do seu negócio. Depois, situação econômica do país. O país, e a gente escutou aqui ex-ministro falando sobre perspectiva econômica, depois dessa situação que a gente viveu aí nos últimos anos em termos de governo, e o prazo para que isso retome na velocidade que, de fato, o Brasil teria
salvo essas contingências políticas. Então, a questão é o quanto essa situação econômica pode propiciar. Depois, motivos, né, do vendedor e do comprador. Então, esse cenário vai ajudar a atribuir o valor da empresa, ok? Só como uma introdução. Então, vamos lá, os principais motivos de quem vai investir, o comprador. Obviamente, o primeiro deles, rentabilidade. Tem rentabilidade? Ok. O negócio dá dinheiro, o negócio gera caixa, presente e futuro? Legal, um bom motivo aí para o investidor querer entrar e olhar o seu negócio com bons olhos. Dali para frente, especialmente se for um estratégico consolidador, tem outros propósitos, como market share, como criar barreiras aí para proteger o mercado, conquistar mercados que ele ainda não atua, cumprir um plano de expansão e assim por diante. Então, existem propósitos pelos quais ou a entrada de um fundo, ou seja, uma rodada aí de captação estritamente financeira, ou um estratégico querendo comprar o seu negócio, por alguns desses motivos são as principais razões pelas quais a gente encontra os investidores interessados no nosso setor. E veja, isso é crescente. Com o que a gente entende de profissionalização do setor, com a entrada de outros players e de fundos de investimento, a exigência de governança que, a bem da verdade, há pouco tempo atrás a gente não tinha, né? A gente que já acompanha um pouquinho a gestão do setor e vê melhorar uma série de processos, mas quando você compara o que a gente tinha no passado e o que a exigência desse mercado financeiro coloca para a gente, é completamente diferente. Vamos lá, do lado do vendedor, né? De quem quer buscar dividir ou diluir as suas cotas da empresa para buscar um investidor, ou mesmo sair do negócio. Primeiro, para quem quer buscar aí, um potencial investidor, para suprir deficiências operacionais. Às vezes não é só o dinheiro, é o capital intelectual desse investidor, é o que ele traz em termos de governança para a sua empresa. Então, isso é um grande motivo para buscar uma estruturação de capital diferente. Segundo, necessidade financeira de fato para aceleração. Meu negócio é bom, foi comprovado, está crescendo. E aí eu tenho uma perspectiva de conseguir acelerar e cumprir um plano maior, aumentando o valuation do meu negócio. E depois, oportunidade de mercado. Sabendo que o olhar do investidor, o nosso setor, graças a Deus, de fitness, wellness, de um modo geral, ele é bem visto aos olhos dos investidores, especialmente do mercado financeiro, porque ele demonstra perenidade, o consumidor entende isso como uma necessidade, continua consumindo isso, óbvio que em modelos diferentes, né, em termos de budget, em termos de entrega de serviço. Então, a oportunidade ela é crescente, né? Isso tem atraído, de fato, olhares aí para o nosso negócio. E aí, numa esfera de saída, né? Se o ambiente está muito competitivo e se minhas margens estão despencando, porque em algum momento isso pode acontecer com o seu negócio, é um momento de pensar a liquidação, encerramento e mudar de ares ou de modelo de negócio. Quantas pessoas aqui no evento vêm falando já nos últimos anos a respeito de estabelecer um posicionamento e defendê-lo, né? Porque, de fato, essas margens, fazendo a mesma coisa, estão diminuindo para muita gente. Depois, ausência de sucessão. A pessoa ficou muito tempo lá à frente do negócio, mas está numa fase já que não enxerga a perspectiva de continuidade, não tem quem possa substituir. E, por último, também, a retirada. Quero encerrar o meu negócio, entendi que ele não faz mais sentido e, por esse motivo, eu vou buscar uma venda ou uma saída. O mercado precifica, pessoal, de acordo com essa expectativa, né? Quanto mais informação a gente puder trazer, menor essa distância, como eu falei, entre vendedor e comprador. E aí um outro fator que determina diretamente o valor do seu negócio é o estágio que essa empresa se encontra, né? Pensando em ciclo de vida da empresa, como qualquer empresa, ela acabou de nascer, ela está acelerando, ela está madura e já performando há um tempo, com viés de perpetuidade ou nem tanto, ou já começa lá na frente a declinar. O meu modelo de negócio ele tem aderência para quanto tempo permanecer nesse estágio? E veja, a gente viu modelos que surgiram há 10 anos atrás e continuam a uma velocidade bem grande, que nasceram chamados de low cost, hoje chamam de high value, low price, né? Um modelo que passou a mudar de categoria, com uma entrega um pouco maior de serviço, mas que aderiu totalmente à população, especialmente no cenário de recessão financeira que a gente viveu. Então, é essa percepção de o quanto o mercado está disposto a comprar esse tipo de serviço que vai também determinar o valuation do negócio. Valuation, pessoal, ele vai ser sobre a capacidade de geração de caixa, né? A empresa consegue, olhando para frente, gerar caixa, ela vai ter o valuation crescente. Como eu falei, o estágio dessa empresa, voltando, o estágio inicial dessa empresa
pensando muito no conceito das startups, ela não tem histórico. Você não consegue olhar para trás, você consegue enxergar se aquele modelo, de fato, atende uma necessidade do novo consumidor. Atende. Legal, vou postar. Vídeo Shark Tank, né? Vamos ter uma presença de uma pessoa da Cris aqui amanhã. Então, você enxerga a possibilidade de esse negócio gerar caixa no futuro, ainda que ele não tenha esse track record. Outra fase, a fase de aceleração, ela precisa de fato para cumprir um plano, para chegar a um valuation estabelecido, que pode fazer com que isso gere um crescimento muito rápido e vai pedir governança no caminho. Né? Porque essa exigência desse novo entrante investidor, ela é grande, seja em rentabilidade, seja em práticas dessa empresa, em termos de gestão, que vão entregar, vão ajudar a garantir esse resultado para ele. Falamos brevemente da maturidade, quer dizer, que precisamos enxergar se o mercado continua no longo prazo consumindo isso, e a presença de todos aqui para buscar e entender as tendências aqui desse mercado, para enxergar se esse modelo vai ser perene ou não, também é muito importante. E no caso de declínio, pessoal, é enxergar qual a velocidade do mesmo. Porque muitas vezes a gente fica lá lutando, né? Sendo que o modelo já não adere mais à grande parte da população. Ou, de fato, ele tem que se reajustar em tamanho, se reajustar em serviços, se reajustar também em precificação. Como eu falei, valor de capacidade de gerar caixa, e a gente vai discutir, então, os principais métodos de valuation aqui. Tá? Não existe uma regra única. Existem métodos aqui que eu vou falando ao longo da palestra que são mais utilizados para o nosso dia a dia, para a nossa prática, e existem métodos menos utilizados, que variam, como eu falei, conforme o estágio em que sua empresa se encontra. Legal? Então, são 6 métodos principais. Eu vou falar do método contábil, método de liquidação, método de valor de mercado, método de fluxo econômico histórico, múltiplos e fluxo de caixa descontado. Ok? Então, fazer um overview sobre esses principais métodos para vocês, para que a gente possa voltar para casa e fazer essa lição. Experimentar até fazer a sua lição em todos eles, ou na maior parte deles, porque valor de mercado não vai ser possível para a gente, né? Só para a empresa listada na Bolsa de Valores. Então, a nossa ideia aqui é contribuir para que a gente possa usar de fato o valuation como uma ferramenta de gestão do nosso negócio. E a gente discutir um pouco sobre essas técnicas e sobre as referências, os reportes que eu vou trazer aqui. Primeiro método mais simples, método contábil. Ele avalia a empresa somente através do balanço patrimonial. De todos é o menos utilizado, tá bom? Ele pega exatamente a linha do patrimônio líquido, ou seja, o que é capital social e todo o resultado do último ano fiscal, e aquele valor exatamente é o valor da sua empresa. Ele é muito pobre em termos de perspectiva, porque ele não considera cliente, ele não considera capacidade de geração de caixa ao longo do tempo, então ele é menos utilizado. Ele não permite ao avaliador projetar essa empresa ao longo do tempo. Aqui é um exemplo simples, tá? Uma empresa com ativo de 2,5 milhões, lá entre circulante, não circulante, imobilizado, passivo, né? Todas as contas que eu tenho a pagar de curto prazo, de longo prazo, que são os compromissos que eu tenho no meu balanço patrimonial. E aí, no final, eu tenho, no último quadrante inferior à direita, o meu patrimônio líquido. Método mais simples, fácil de fazer, chega na contabilidade amanhã, enxerga o número, você tem essa métrica, como falei, a menos utilizada. Segundo método, método da liquidação. Esse método normalmente é utilizado no momento em que a empresa está pensando em encerrar a sua operação. Ele vai olhar para todos os ativos e todos os passivos de um modo diferente do método contábil. Por quê? Especialmente porque no nosso setor ainda existe uma prática informal, especialmente do ponto de vista contábil. Então, nem tudo que é o seu ativo, de fato, está declarado no seu balanço patrimonial. Isso é muito comum encontrar ainda no nosso setor. Né? E por conta disso, você tem uma divergência entre o que seria o valor contábil e o valor de liquidação. Se a gente fosse o suprassumo do compliance enquanto setor, talvez esses valores fossem próximos. Tá? São poucas coisas que eventualmente não estariam contabilizadas. E aí, especialmente, esse olhar de marca, de futuro e de cliente. Tá? Então, vamos lá. O método é conhecido como porteira fechada, é o que mais acontece para aquelas academias que estão encerrando a operação, hoje em dia. Né? A gente que participou aqui ativamente de um grupo que fez operações de aquisição,
a gente enxerga esse sentimento do empresário, né? Ou o sentimento de que, cara, o meu modelo já não funciona mais, eu preciso de fato liquidar. E tudo aquilo que ele investiu, em alguns casos, né, até em períodos curtos, né, o cara não conseguiu retornar e falou, cara, é melhor eu encerrar stop loss do que eu continuar perdendo ao longo do tempo, né? Então é um método ainda, como eu falei, bastante utilizado, especialmente porque, número um, não há informação contábil relevante e confiável para olhar para esse ativo que está sendo comprado. A empresa vem dando prejuízo líquido, então, como eu falei, o empresário ele quer parar de perder, e aí a gente enxerga de um modo, ainda que não considera valor de geração de caixa no tempo, porque não tem caixa, é prejuízo, né? E ele também tem uma característica que ele não considera o que aquele ativo clientes teria na empresa, porque normalmente numa situação de liquidação, de prejuízo líquido, que a gente também encontra no nosso setor, boa parte dessa base já está antecipada em termos de recebível. E é horrível, porque isso que na cabeça do vendedor é um ativo, na cabeça do comprador é um passivo, eu tenho que pagar essa conta. Então é difícil essa conta fechar. Muitas vezes, e aconteceu de fato, de baterem a nossa porta para essa, olha, Marcelo, putz, estou pensando em encerrar meu negócio, vender, não tenho sucessão, quero mudar, estou mudando de área, etc. Mas eu tenho aqui 1.500 clientes, mas tá bom, quanto você tem de recebível? Não, já antecipei. E aí eu falo, puxa, o valor desse ativo se perdeu, né? De fato não tem, é difícil, né? E é difícil essa conta fechar, como eu falei, esse alinhamento de expectativa entre vendedor e comprador. Terceiro método, método de valor de mercado, né? É um método que não se aplica ainda para a gente, né? Ele serve para empresas listadas na Bolsa, é um método fácil de encontrar, porque você, pelo balanço patrimonial, vê o número de ações, pela consulta na B3, lá na Brasil Bolsa Balcão, você enxerga o valor de ação da empresa. E aí você multiplica um pelo outro, você tem um valor, né? Quem sabe, muito em breve, a gente consegue ter essas informações começando no nosso setor, né? Aqui só um exemplo prático, você consulta lá o histórico mensal na Brasil Bolsa Balcão, quer dizer, as empresas em termos de valor, de um mês para o outro, variação, então você consegue acompanhar isso facilmente, é dado disponível, galera. Entra lá no site da B3, você tem os dados disponíveis, você vê quais são os setores, não sei se tem alguém aqui que é trader, que atua aí no mercado de ações, mas que tem essas informações mais disponíveis, né? Esse nível de governança chegando, os primeiros IPOs acontecendo no nosso setor, a gente começa a acompanhar isso de um jeito diferente, né? Isso para a gente ainda é relativamente distante quando você fala de mercado brasileiro. Vamos lá. Método de fluxo econômico histórico. É um método bastante utilizado também, fácil de ser encontrado. Vou passar aqui passo a passo para vocês. Primeiro, ele é feito para garantir um ROIC, um retorno sobre o capital investido, aquele cara que você convidou para colocar dinheiro na sua empresa. Esse cara, se tem uma característica de investidor profissional, ele vai ter uma expectativa pré-determinada, e isso pode ser acordado ou não entre vocês, você vendedor e o investidor que vai colocar dinheiro no seu negócio. E ele estabelece um valor, olha, quero colocar aqui para ter pelo menos 1,5% de rentabilidade ao mês, por exemplo, né? E aí você tem um ROIC meta, né? É isso que esse modelo de valuation vai perseguir, ok? Então vamos falar para ele. Ele considera essa performance histórica das empresas dos últimos anos e considera a projeção do ano vigente, ou se estiver no finalzinho do próximo, ok? Então, com essa análise histórica, é feita uma ponderação, atribuindo pesos para cada ano. Porque, de novo, a performance passada não é garantia de performance futura. Eu posso acreditar que uma empresa que já deu lá performance de, sei lá, 400 mil reais de lucro líquido ano, ela vai continuar dando? Não posso garantir. Se lá no passado ela deu 400 mil e agora está dando 500, ela demonstra que houve ao longo dessa jornada um crescimento. Mas ela de 400 está dando 300. Então, por isso, esse método ele tem um olhar de ponderação sobre atribuir mais peso àquilo que está mais perto do presente, ok? Ele atribui essa ponderação e divide o resultado pelo ROIC desejado pelo acionista. Vamos ver isso. Então, sei lá, uma empresa com faturamento lá de 3 milhões e 600, alcançando até a projeção desse ano 5 milhões e 300, ok? Aqui no gráfico, na tabela. O lucro líquido começou em 342, veio crescendo, está aqui esse ano projetado para 413 mil reais de lucro líquido. Só que a ponderação
vai ser muito mais pesada para enxergar, de fato, essa média ponderada dos últimos anos. Você percebe lá, o ano lá anterior, 5%, 10%, 40% e 45%. Esta ponderação, ela vai ser maior ou menor nessa elasticidade ano anterior e ano futuro, se o seu negócio tiver aderência com o mercado para ter perpetuidade. Aí você tem maior equilíbrio de resultados. Se você tem um desequilíbrio, modelo, eu era uma academia que faturava lá 1 milhão, agora eu faturo 600 mil, estou perdendo performance. Este cenário faz com que eu não tenha uma projeção futura tão larga. Então, eu tenho que equilibrar esse balanço. Na hora de apresentar para o investidor, enxergar qual a métrica que foi apropriada, a discussão, normalmente, entre comprador e vendedor está na ponderação. Ok? E aí você tem nessa proporção, quer dizer, os 400 mil reais lá de média ponderada, dividido por 18,23, foi o desejo aí do exemplo, né, do investidor, chega a ser um valor de empresa de 2 milhões e 100. Então, neste formato, para esse tipo de característica e resultado, é fácil de fazer, galera, de voltar para casa e experimentar, né, e enxergar. De novo, se sua empresa está crescente, ela pode ter um histórico mais estável. Se ela está em ascensão ou em declínio, essa ponderação do último período ela é mais importante, ela é mais relevante para essa análise, ok? Vamos lá entrar um pouco no cerne do nosso conteúdo nesses métodos, porque daqui para trás, o que de fato é utilizado no dia a dia, esse fluxo econômico histórico, a não ser que você esteja já na fase da porteira fechada. Putz, não vejo perspectiva, está difícil o meu modelo, preciso de fato encerrar, aí é porteira fechada mesmo, galera, olhar todos os ativos que tem, menos as obrigações, né, que é o método da liquidação, apropriar eventual informação adicional, se não, de dados não contabilizados, se não é partir aqui para os dois últimos métodos que eu vou falar. Método de múltiplos, esse é bastante utilizado. E a gente tem referências legais, eu vou participar aqui para vocês de alguns reportes que eu trouxe para a gente poder discutir. Ele é realizado através da comparação com outra transação já realizada no mesmo setor, de preferência num prazo curto. Ok? Ele é simples, rápido e fácil de utilizar, porque você consegue comparar qualquer coisa. O custo do metro quadrado dessa edificação contra o outro Expo Center aqui vizinho, o custo da minha academia contra a sua academia. Ele é fácil de comparar. Os indicadores mais utilizados para isso são faturamento, lucro líquido e EBITDA. Particularmente, eu prefiro o último. E eu vou falar por quê. A empresa pode ter faturamento alto, e se a gente falar só de múltiplo de faturamento, se ela tiver uma despesa altíssima, no nosso caso não tem estoque porque é serviço, mas se tiver uma despesa altíssima, você pode mascarar esse valuation através do múltiplo de faturamento. Tá? Então, cuidado. Por outro lado, o valuation de múltiplo de lucro líquido também pode ser enviesado, porque o enquadramento tributário dos nossos modelos pode ser diferente. E como no Brasil isso tem uma relevância bastante grande em termos de carga tributária, o valuation pelo múltiplo de lucro líquido ele também pode ser enviesado. O valuation de EBITDA ele é legal, porque ele compara, na essência, o resultado operacional, tudo que a empresa faturou, e as suas despesas operacionais, desconsiderando depreciação, que não tem efeito caixa, desconsiderando amortização de eventual endividamento de bancos ou outros credores, e aí tirando juros e impostos. Então, é uma característica de indicador melhor. Problema à vista. Aquele mesmo grau de informalidade que o setor possui. Ou despesas não efetivamente computadas. Então, é um indicador que ele funciona para título de comparação, mas ele precisa ser altamente auditado, né, para ver se na demonstração de resultados, de fato, a gente está alcançando o EBITDA com todas as informações, sem muitos ajustes. Né? É normal encontrar nas perspectivas dos relatórios também EBITDAs ajustados, tá? Uma característica desse tipo de valuation é que a marca, todo aquele histórico, tudo que você construiu, milhões que você investiu na formação da tua marca, não é levado em consideração. Não é relevante para este método, ok? Porém, há uma perspectiva de ganho futuro, né? Então, ele de fato vai ter maior valor se o seu negócio permitir uma perspectiva de ganho para quem está investindo. Tá bom? E aí vamos entrar um pouquinho em alguns exemplos, tá?
Isso aqui é uma tabela antiga de 2015, publicada pela Confederação Nacional da Indústria, e que falava sobre alguns setores, em termos, na ocasião, em termos de múltiplo de EBITDA para possíveis transações, independente de estarem listadas ou não na Bolsa de Valores. Tá? Então, foi o dado que a CNI conseguiu levantar na ocasião, e que no nosso setor, ali no meinho, o setor de serviços, para empresas que tivessem um EBITDA anual menor do que 5 milhões, então tinha lá 4 vezes EBITDA. Para empresas do meio do caminho, 5 a 20 milhões, 5,5, e empresas maiores de 20 milhões, 5,8 vezes EBITDA. Mas é aquele cenário lá de trás, ok? E entenda, galera, setor de serviço, ele é gigantesco. Então, assim, é uma abrangência muito grande que a gente precisa discutir para tentar trazer ou buscar informações mais relevantes do nosso setor. E aí vamos para elas. Isso aqui, a fonte é um reporte do Credit Suisse, quando fez um índice de cobertura da Planet Fitness. Né? A Planet Fitness fez o IPO e aí tinha algumas informações que são relevantes. Primeiro, um modelo bastante alinhado com as preferências do consumidor. Então, no caso, para esse modelo do budget, da low cost, o cara de fato dava muita importância, né? O cliente dava muita importância, uma pesquisa interna, para preço, para localização, eram os principais drives do consumo do cara. Então, era importante essa questão de capilaridade, etc., limpeza da estrutura, horário de funcionamento e aquilo que é o lema que eles levam, no caso da Planet Fitness, que é o ambiente que não é intimidante. Né? As outras amenidades, as outras ofertas eram menos relevantes para o consumidor. E esse fit com a preferência do consumidor, de novo, aumenta e diminui o valuation. A gente vai ver a Planet Fitness comparada com outras empresas do mesmo setor, na próxima tabela, e você vai ver uma diferença assim, muito discrepante, exatamente por esse fit com que o consumidor quer comprar. Tá? Então, isso é muito importante para a gente ter de clareza quando a gente observa as tendências e vai fazer o valuation do nosso negócio. Ainda desse mesmo reporte, o EBITDA ano a ano, esse reporte foi de 2015, tá, galera? Então, vocês percebem ali que está azul clarinho, do lado direito de vocês, 2015 para frente tem o ano estimado, tá? Então, dali para trás é track record mesmo, é real. O valor do EBITDA dessa rede, né, ela veio crescendo e muito rapidamente. Se você olhar um ano contra o outro, são crescimentos de fato muito grandes em termos de valor e percentual. Pô, 10%, 20%, 30% ao ano, galera, é muita coisa. Os caras cresceram de fato muito rápido no modelo de franquia. E aí, como eu falei, esse track record consistente, ele tem de fato crescimento, isso aqui é por trimestre, tá? Então, os anos reais, 2012, 13, 14, 15, o quanto vinha crescendo a cada trimestre o EBITDA da companhia. Então, isso é consistência. E quando essa empresa faz o IPO, é o que acontece. O estouro de valor em termos de avaliação sobre EBITDA é muito grande, porque ela consegue demonstrar. Ok? Aqui um outro relatório de um advisory group chamado Harris Williams. Esses caras trouxeram um panorama de transações na esfera de consumidor, serviços ao consumidor e franqueadores de varejo. Ok? Então, a gente está enquadrado aqui no meio dessa massa. E aí, o que é legal? Em termos de volume, né, de transações, que a gente começa a perceber é o gráfico de linha, e a parte das barras é o valor das transações em bilhões de dólares. Então, você enxerga um reporte publicado em fevereiro de 2018, já mais recente, em que o valor dessas transações vem crescendo exponencialmente. 2017 foi um ano para este setor super importante em termos de crescimento. Isso aqui, dados principalmente americanos, mas que esse reporte alcança algumas outras praças, Ásia, Europa, etc. Vou apresentar também. Então, traz informações bastante relevantes para a gente. Esse outro dado fala sobre o múltiplo de EBITDA e o múltiplo de faturamento dessas transações. Então, mesma coisa, de 2010 até 2018, em termos de múltiplo de EBITDA, a gente alcança aí no mínimo de 8,4 até 12,4 em 2015. Você percebe essa categoria, né, enquanto que ela está sendo transacionada nas operações de M&A, nas entradas de fundos de investimento, ok? Tanto em termos de múltiplo de faturamento também, que vai de 0,7 a quase 1,4 vezes faturamento da companhia. Então, são dois dados interessantes para a gente enxergar em termos de valor do nosso negócio. Pega lá teu faturamento track record, enxerga se está crescendo ou se está decrescendo, para estabelecer, eventualmente, alguma perpetuidade desse negócio.
Essa mesma empresa, esse Harris Williams Group, eles se apresentaram na IRSA de 2018 lá em San Diego, né, participaram ativamente de algumas dessas operações, né? Então a Skyzone, vendida para o grupo Palladium, a Precision Nutrition, que faz coaching e capacitação para personal trainer e nutricionista e tal, para prescrição de dietas, comprada pela BV, e a Pure Gym, né, uma rede aí com quase 1 milhão de membros, lá no Reino Unido, e que também foi comprada pelo grupo LGP. Então você começa a ver uma série de movimentações no setor de novos entrantes como fundos de investimento, como eu falei, que vão exigir um nível de governança bastante alto das corporações. Tá? Outros comparativos interessantes aqui, no gráfico de barras, pessoal, é o que a Planet Fitness recebeu, os franqueados, porque o modelo da Planet é de franqueados e desenvolvedores de área, tá? Por região. E houveram 11 transações, isso é acumulado, começou com 2, depois no outro ano teve mais uma, ficaram 3, e chegaram a 11 transações de fundos de investimento entrando, comprando parte das cotas daquele desenvolvedor de área, daquela região dos Estados Unidos, por exemplo. Então, de novo, comprovando quão atrativo esse modelo se tornou. E aí outras operações aí em outros lugares do planeta, em termos de high value, low price, né? Então, assim, operações de M&A que envolveram esse tipo de atividade. De fato, ele tem fit não é só com o Brasil, ele tem fit com o mundo inteiro, né? Os países gostam de consumir esse tipo de modelo. E ele permite um crescimento escalável, que é muito importante para o fundo de investimento. Isso aqui é só o ano 2017, como eu falei, teve aquele pico, né, de transações, e de fato ele foi um ano importante em termos de várias empresas que compraram grupos, né? E aí eu quero dar destaque aqui para 3 dentro desse chart. Primeiro, 4 vezes aparece Planet Fitness e desenvolvedores de área, lá no topo e aqui embaixo, a Planet Fitness recebendo fundos de investimento pelos seus desenvolvedores de área, ok? Então é bastante relevante, de novo tem muita aderência também para os fundos, né? Permite um crescimento escalável. Depois, Equinox, que a gente enxerga aí como uma rede de referência no mercado de luxo, né, no fitness, também recebendo investimento do Well Carterton. Então é outro fundo que aposta nessa modelagem. E depois a Exponential Fitness também, que é um grupo de boutiques que também recebe investimento do grupo TPG e que com objetivo de aceleração, né? É um modelo que vem se comprovando, especialmente lá fora, ainda incipiente no Brasil, já existem modelos bons, crescendo, mas com um histórico ainda relativamente pequeno, mas que começa a atrair os olhos também dos investidores. E aí, falando de novo das boutiques, né? Isso aqui lá na Europa, especialmente no Reino Unido, essa Psycho, Frame e One Rebel, eles receberam recentemente investimentos para a abertura de novas lojas, de novo, comprovando o modelo atrativo para fundos de investimento. Do lado direito de vocês, a outra tabela com operações realizadas na Ásia e na Europa, também com entrada de fundos. Galera, é muita gente que está olhando para esse setor desde que haja uma entrega com fit para a população. Reforça tudo aquilo que a gente escuta, de ter um posicionamento claro, de atender, de desenvolver exatamente, desenhar qual é a persona que você quer atingir e ser muito eficiente quando você quer comunicar para aquele cara, de conseguir ganhar escala e comprovar para esses investidores que seu produto de fato é escalável. E aí, diferente daquela batida na porta de, pelo amor de Deus, me compra porque meu negócio já não está lá, essas coisas, preciso do investidor, cansei de escutar, preciso do investidor. Mas tá bom, seu negócio é escalável, seu negócio gera caixa, você quer salvar sua vida. Né? Assim, é muito diferente essa percepção. E aí o mercado, quanto melhor em termos de governança estiver, mais atrativo ele se torna. Quando eu falei que a Planet Fitness estourou em termos de comparativo com o próprio mercado, é porque o mercado de serviços ao consumidor e franqueadores de varejo estava lá fazendo operações, se você olhar, dá para apontar? Se você olhar aqui o que eles chamam de últimos 12 meses, essa sigla do LTM, você vê um comparativo aqui, uma média ou mediana entre 13 e 14 vezes o EBITDA. E a Planet tradando a 24. Né? Então, assim, é de fato exponencial, porque tem perpetuidade, tem perspectiva e track record muito forte. Então, ela consegue olhar lá para frente e os investidores apostando, ainda que num preço caro. Né? E aí, o projetado aqui para 2018, né, o que seria. Então, um dado bastante interessante que mostra que o modelo tendo aderência pode alcançar resultados interessantes. Outro comparativo, outro reporte da SDR Ventures fala sobre transações no setor.
Então aqui, esse é da metade de 2019, galera. Esse reporte é super recente. Estão dizendo que este ano, até metade do ano, já foram, dentro desse mercado de Health and Wellness, esse Advisory Group enxerga comida natural, orgânica, suplemento, roupa, etc., relacionado a Health and Wellness. E foram 15 grandes transações e academias já apontadas, né? Mercado americano. Então, assim, você enxerga de novo uma grande oportunidade, né? Isso naturalmente vem se refletindo para o Brasil, ainda que ao longo do tempo. E aí os múltiplos também comparáveis conforme o valor atingido de EBITDA. Então, empresas aí de 10 a 25 milhões, acima de 25, etc., e aí conforme as categorias. Então, esse mercado intermediário inferior, que é o que eles categorizam, né, os múltiplos de transação foram nessa esfera. A gente enxergando aí uma esfera no mínimo valor de 5,8 até 9,2. Então, você tem esse range dependendo da tua performance aí enquanto grupo. Último método, galera, método de fluxo de caixa descontado. Ele traz um pouco mais de sofisticação, um pouco mais de conta para fazer, como lição de casa, mas também é bem possível, é fácil de se enxergar. Ele analisa esse fluxo de caixa histórico da empresa, ou seja, a possibilidade dessa empresa gerar caixa no futuro, com os devidos cuidados, obviamente com esse valor depois trazido a valor presente, porque eu preciso enxergar o valor daquela empresa hoje, né? Então, eu vou projetar conforme o meu histórico de crescimento, os meus dados reais, se eu já sou uma empresa que tem track record, e eu consigo enxergar para onde eu vou crescer, se vou crescer. Não só o meu negócio, o fluxo de caixa descontado, ele não olha só para dentro, só para a empresa. Ele olha para o mercado. E aí não adianta a gente projetar um fluxo super otimista, que só você que vai crescer e o mundo inteiro está apontando para baixo, que na hora certamente o comprador vai avaliar isso, né? Então, assim, de novo, aderência com o que o consumidor deseja. Tem aderência? Maravilha, o fluxo pode ser projetado, mas comprova para mim que você, de fato, teve esse histórico favorável de crescimento ano a ano. Ele considera o momento do mercado para realizar essas projeções. Então, quanto tem de índice de crescimento no mercado? A gente ainda tem poucos dados de fato publicáveis em termos de índice de crescimento, porque a gente não tem empresas listadas, então não tem obrigação de demonstração financeira, né, de tornar público. Considera, para essa projeção, eu preciso considerar todo o reinvestimento, seja em CAPEX, né, em capital despendido para novas unidades de negócio, para troca de equipamento, seja em capital de giro por alguma necessidade. Então, eu preciso considerar isso também na linha do tempo. E contempla os aspectos internos e externos aí da organização. Possui premissas para validar, e esse é o principal cuidado do modelo de fluxo de caixa descontado, porque, de fato, se essas premissas forem sólidas e acordadas entre comprador e vendedor, o negócio, ou pelo menos a distância diminuída, a tendência é que esse valuation, de fato, alcance aquele número desejado pelas partes, tá? E possui uma perspectiva de ganho futuro. Uma coisa importante, aí, o cuidado, também é a que taxa de desconto eu vou trazer esses fluxos futuros. Vou falar sobre isso. Exemplo aqui, né, prático. Academia lá que investiu 1,5 milhão para montar a sua unidade de negócio, tem lá o seu faturamento, vem crescendo aí nos ano 1, ano 2, ano 3, cresceu, mas depois a projeção, de modo mais conservador, é parar de crescer. Eu vou atingir uma saturação desse mercado, eu atuo, por exemplo, sei lá, só aqui na cidade de São Paulo, eu enxergo que não tem mais alcance para mais loja, o meu modelo já conseguiu ocupar do ponto de vista territorial, então vou projetar um crescimento ali anual de 10%, que acredito, meu modelo de negócio está no comecinho, mas ele é bom, mas depois eu vou projetar uma estabilização. Coloco todo o faturamento, despesas, lucro líquido. Uma coisa importante é que na DRE você tem itens que não têm efeito caixa, como a depreciação, por exemplo. Então você tem que devolver a depreciação aqui para a conta para poder chegar no que a gente chama de fluxo de caixa livre. De novo, considerando CAPEX e considerando capital de giro. Ok? Coloquei aqui uma situação super hipotética, sem CAPEX, sem capital de giro. Meu ativo está lá e vai conseguir performar para mim nesses 5 anos, do jeito que ele está, não tenho mais dívida, está tudo certo. Então, estou enxergando a empresa limpa, tá bom? Meu fluxo de caixa livre está sendo projetado e eu vou trazê-lo a valor presente. Aqui, galera, eu vou considerar uma taxa que considera o risco, a perpetuidade e o mais importante, o quanto você consegue em termos de custo de capital, seja próprio ou de terceiro. Os acionistas vão se reunir, vão aportar na empresa a um custo de capital de
1% e eu vou fazer uma diluição, vou entrar com mais alguém. Ou eu vou tomar dívida no banco e o banco me cobra 1,5%. Quanto eu vou diluir e quanto eu vou tomar de dívida? E eu vou ponderar esse valor para chegar no custo médio de capital, ponderado de capital. E é esse valor que vai ser usado para trazer os fluxos a valor presente, para chegar no valor presente líquido. Então, o objetivo dessa métrica, que também é simples, de novo, a sofisticação aqui, galera, vai estar em encontrar o teu custo de capital e fazer boa projeção. Realista. Tá? Fazendo isso, de novo, diminui-se a distância entre vendedor e comprador. Aqui um exemplo prático, tá bom? Então, taxa que atribuí aqui 12%, e aí o que vai acontecendo com esse fluxo histórico ao longo do tempo, e aí alcançando o valuation de 1.700.000. Para essa mesma empresa, com o mesmo cenário, etc. Tá bom? Depois, para quem tiver interesse, eu mando as planilhas de apoio aí para a gente fazer cálculo e simular nas suas empresas. Quando usar cada método? Esse é o lance, né? E muitas vezes, quando você vai passar por um processo mais diligente, talvez você use mais de um, até para enxergar se há coerência entre eles, tá? Contábil, honestamente, quase nunca, evitar a utilização, ele traz um valor muito baixo, longe da realidade. Liquidação, quando vai encerrar o negócio, então você está nessa fase, teu modelo está em declínio, cara, é método de liquidação mesmo, vamos tentar fazer todo o esforço do mundo enquanto vendedor para apropriar valor para o teu ativo, mas de fato, até porque no modelo depreciação, em tese o teu ativo, sei lá, deprecia equipamento em 10 anos, em tese ele vale 0 depois de 10 anos, mas só em tese, porque ele tem valor, ok? Então ele chega até um valor mínimo, vamos chamar assim. E aí, nesse valor que a gente consegue contabilizar no método da liquidação. Ainda que na contabilidade real, se já passou mais de 10 anos na empresa, ele não teria mais valor atribuído, ok? Valor de mercado, como eu falei, empresas listadas, fluxo econômico histórico. Ele é utilizado quando você tem boa informação histórica, mas o mercado está tão turbulento que eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, eu prefiro enxergar esse método como mais próximo da minha realidade, porque, de fato, eu estou no escuro, estou numa praça, não sei o que está acontecendo, ouvi falar que vai chegar alguém aqui do meu lado, estou inseguro, não sei qual vai ser a minha previsão. Método de múltiplo, ele é bastante utilizado, normalmente você tem poucas informações históricas, tem que caprichar nos pressupostos todos, nas premissas, para conseguir fazer um valuation mais próximo do real. O fluxo de caixa descontado, já você tem um lucro econômico nessa operação, ela é superavitária, ela tem perspectiva de crescimento, e aí você consegue ter informações de pressupostos também do que vai acontecer para conseguir trazê-la a valor presente. Algumas estratégias para essa negociação acontecer e ser bem sucedida. Primeiro, o valor é sempre um intervalo. Ele é sempre de X a Y, nunca é um valor carimbado, difícil o valor de oferta ser o valor do fechamento, bem difícil, né? De novo, por esse alinhamento de expectativa entre vendedor e comprador. Depois, a venda, galera, pode ser total ou parcial. Hoje, o mercado está olhando para essa possibilidade, visto que o mercado fitness começou a atrair novos investidores, ou em family offices, ou em fundos de investimento, e isso passou a ser um olhar que começa a alcançar o empresariado. Cara, será que meu negócio tem essa possibilidade? Ele é de fato escalável, ele gera valor ao longo do tempo para o investidor entrar comigo? Né? Então o mercado passou a olhar para isso com mais carinho. Né? Se a venda for parcial, qual que é o acordo de acionistas, galera? Porque se ele não estiver bem desenhado, o primeiro movimento possível é naturalmente quem investe desejar ter mais controle, para que as variáveis que influenciem no resultado, de fato, se concretizem. Quais são as condições de pagamento? Nem tudo o valor, o tamanho do cheque. Tá? A forma, ela muitas vezes traz mais êxito na negociação do que o valor. Então, o valuation não vale para nada. Vale, porque ele te dá o balizamento dessa negociação. Né? E um balizamento coerente, né? Especialmente se as premissas forem alinhadas. E quais são as garantias dessa operação? Tá bom, vou investir 1 milhão no seu negócio. Qual a garantia que eu tenho? Estou 100% no risco? Pode ser que sim. É uma startup. Cara, aposta na minha ideia que vamos ser felizes juntos. Ou não. Né? Então, é esse olhar que vai permear a estratégia de negociação, porque pode ser, especialmente em operações que têm um nível de contingência, então apropria uma parte dessa grana numa escrow account para poder contingenciar. Se der aquele pepino lá, trabalhista, tributário, etc., cara, você tem a conta lá reservada para isso.
E aí uma expressão que é usada para esse tipo de operação, né, de M&A, de fusão, de incorporação, etc., puta, tem coisas que são deal breaker, né, que, cara, interrompem a negociação e que no nosso mercado a gente ainda encontra. Primeiro, práticas informais. Existe ainda muita prática informal em todas as esferas, tá? Tributária, consumidor, fornecedor, etc. Então, o cuidado, caso a gente queira aí ficar na vitrine para esses novos investidores olhando para o nosso segmento. Porte da empresa e possibilidade de escala. Falta de organização das informações, isso pode interromper a negociação. Dependência excessiva dos sócios, ou por outro lado, você tem uma ideia brilhante, e eu preciso de você no negócio para investir. Então, se o sócio também não tem disposição de continuar, também pode ser deal breaker, porque depende daquela figura, o cara tem a fórmula de sucesso ali na mão dele, né? O negócio deu certo porque ele que operou. Então, isso pode ser deal breaker também. Outros motivos, né? Maus resultados históricos e aí aquele valuation otimista. Né? Não, fluxo, mas eu vou crescer 5% ao ano, 10% ao ano só no Excel. Né? Na prática, de fato, não ocorre. E aí, você tem pouca perspectiva aí de dar certo. Alto nível de endividamento. Então, é um indicador primário para que essa negociação aconteça, para entender se é um endividamento necessário para a própria aceleração da empresa, para o investimento no lançamento dela, ou é endividamento depois da maturidade. Cara, o endividamento relacionado com o período de vida dessa empresa é completamente favorável ou desfavorável para essa negociação. A falta de transparência na disponibilização de informações, então, de fato, tem que ser algo que pode ser auditável para que a gente consiga concluir, e a taxa de crescimento do mercado. Então, essas informações, elas, de fato, podem interromper essa negociação, e se a gente conseguir cuidar para que isso não aconteça, temos maiores chances aí de sucesso nas nossas operações. Tá bom? Vou deixar